é Renata, eu sou professora de língua portuguesa no Centro Pedagógico da UFMG e faço parte desse bonito projeto que estamos chamando de Enem Solidário. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a competência 2, que trata essencialmente do tema e do tipo textual da redação do Enem. E vamos conversar também sobre a competência 3, que focaliza a construção da argumentação no que tange a aceitabilidade das ideias e a articulação das informações de modo coerente no texto. Este módulo é o módulo 5 do Enem Solidário e foi construído por mim e pelo professor Valério Silveira de Góes. E hoje eu vou contar para vocês tudo que nós acreditamos ser essencial para se ter um bom desempenho nessas competências na redação do Enem. Vamos lá? Nessa nossa conversa sobre a redação do Enem, nós queremos destacar a importância de um momento que antecede a escrita do texto, que é a leitura da proposta de redação. Como a professora Poliane Freitas explicou no vídeo 4, é essencial ler e compreender a proposta de redação do Enem como um todo, dando especial atenção aos textos motivadores, para decidir qual linha de raciocínio seguir. Essa leitura atenta, buscando apropriar-se da proposta de redação, é muito importante e é um ponto de partida essencial para a escrita do seu texto, ok? Então vamos lá, vamos conversar agora sobre a competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Mas o que isso significa? Significa que o candidato deve se apropriar da proposta de redação para discorrer sobre o tema, de modo consistente, em uma articulação com várias áreas do saber, na construção de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, manifestando a sua opinião sobre o tema. Vamos pensar nesses dois aspectos centrais, o tema e o tipo textual. Para se compreender a relação entre temática, assunto e tema, vamos usar um exemplo de uma árvore temática. Observe. Nessa árvore temática, nós temos aqui a temática, o assunto amplo, violência. E nós temos os desdobramentos sobre esse tema, e é claro que existem outros possíveis, e desse arsenal aqui, a gente pode fazer os recortes temáticos, certo? Nessa perspectiva, a gente pode compreender, então, que a temática representa o universo de determinado conteúdo e o tema é uma amostra, um recorte deste universo. Na avaliação do Enem, a abordagem do tema, ela é avaliada da seguinte maneira. O candidato, ele vai ser avaliado em 5 níveis, sendo o primeiro nível o de nota mais baixa e o nível 5 de nota mais alta. O candidato que escrever o seu texto focalizando apenas na temática, ele tende a ter uma avaliação no nível 1, ou seja, uma avaliação mais baixa. Por sua vez, se você atender totalmente ao tema da redação, você tende a ter uma avaliação de nível 5, ou seja, uma melhor nota. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre o outro aspecto da competência 2, o tipo textual. A proposta de redação do Enem deixa claro para o participante qual deve ser o tipo textual redigido. Observe, aqui se pede a redação de um texto dissertativo argumentativo. Pois bem, não há uma receita para se escrever um texto do tipo textual dissertativo argumentativo, como não há receita para se escrever nenhum texto, né? Também não existe apenas um meio, um modo, uma forma de construir esse texto. Todavia, podemos ter em mente alguns aspectos mais estáveis que contribuem para que o texto seja considerado de uma determinada tipologia, de um determinado gênero. Então, a gente pode sugerir para vocês um percurso de escrita que vai contribuir para que esse texto tenha características marcantes daquilo que fazem com que ele seja um texto dissertativo argumentativo. Então, sugerimos que você parta do tema da proposta de redação para desenvolver a sua tese, ou seja, a sua opinião a respeito do tema proposto. Essa opinião
deve ser fundamentada em argumentos consistentes e estruturados, que convergirão para a elaboração de uma proposta de intervenção sobre o problema em foco. Este esquema pode contribuir para que você tenha sucesso na escrita do seu texto dissertativo argumentativo, certo? Agora, nós vamos falar um pouco sobre a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que isso significa? Significa que o candidato precisa elaborar um texto no qual apresente explícita e claramente a sua opinião sobre o tema da proposta de redação e articule de modo adequado argumentos que fundamentem e que deem credibilidade à postura assumida pelo autor do texto no tocante ao tema da redação. O foco de avaliação dessa competência 3 recai sobre a coerência e sobre a aceitabilidade das ideias articuladas no texto. Podemos observar, então, que existe uma relação entre a competência 2 e a competência 3. Observe, o tema é avaliado na competência 2, como nós já dissemos. Entretanto, o tema também é levado em consideração na avaliação da competência 3, a fim de se verificar se o texto apresenta uma abordagem completa ou parcial sobre o tema. Por outro lado, a tipologia textual dissertativa argumentativa é previamente definida na proposta de redação e a sua adequação é avaliada na competência 2. Entretanto, ela também é considerada na competência 3, para se avaliar a construção do texto do candidato. Nessa perspectiva, nós percebemos o peso que tem a competência 2 e a relação dela com a competência 3. E isso nos faz propor a construção, a elaboração de um planejamento prévio do texto que você vai escrever. No Enem, na redação, na cartilha do Enem, eles chamam esse planejamento de projeto de texto. Vamos explicar como que isso pode ser feito. Nós sugerimos que vocês façam um planejamento de escrita, ou seja, um projeto de texto, que destaque aí os aspectos essenciais da construção da sua redação. Nós vamos dar um exemplo com base na proposta de redação do Enem de 2019. Essa proposta apresenta aí as instruções iniciais, na sequência, os 2 textos motivadores, que são muito importantes para você decidir qual a sua linha de raciocínio argumentativa, e a proposta propriamente dita, na qual nós temos a indicação do texto dissertativo argumentativo e o tema. Para elaborar o projeto de texto, tendo como base a redação do Enem de 2019, nós temos que focalizar em seu tema: combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais da informação por crianças. Essa redação se situa no campo temático das tecnologias digitais da informação. Com base nessa frase temática, nós vamos definir aí o nosso posicionamento, né? A nossa linha argumentativa, a manifestação da nossa opinião. Então, a gente pode sugerir algo em torno do seguinte posicionamento: o acesso indiscriminado de crianças às tecnologias digitais de informação é algo negativo para o desenvolvimento infantil. Essa tese é interessante porque ela vai ao encontro do posicionamento apresentado nos textos motivadores, ok? Com base em seu repertório e nos textos motivadores, é importante indicar, listar aí os argumentos possíveis de serem usados na sua argumentação. No caso da redação do Enem de 2019, esse é um campo amplo, né? A gente poderia entender como argumentos possíveis que sustentam aí a construção do seu texto, algo como dados estatísticos sobre os predadores da internet, o funcionamento das redes e o fato de que é difícil controlar o acesso, a pouca eficácia dos filtros de conteúdo para cada faixa etária, a imaturidade das crianças, né, diante das mensagens, a exploração da inocência infantil, entre vários outros. Agora, tomem cuidado para que os seus argumentos e para que a sua opinião não fira os direitos humanos, certo? Por fim, é hora de pensar na proposta de intervenção.
ou seja, numa sugestão de como resolver o problema. A proposta de intervenção deve ser pensada tomando como base aí um agente, né, quem vai realizar a ação, em qual é a ação ou quais, o meio ou modo de desenvolvimento e a finalidade. É importante que esses 4 aspectos estejam aí articulados na construção da proposta de intervenção. Feito isso, você está com o seu texto praticamente pronto. Então, respire fundo e passe à escrita da versão final da sua redação do Enem. Acreditamos que essa organização pode contribuir muito para que você tenha um bom desempenho na redação do Enem. É isso. Muita sorte para vocês, muito sucesso para vocês e a gente continua por aqui com o Enem Solidário.